Pinos, aquela madeira que é amada por muitos, odiada por outro tanto da mesma forma. São os extremos da marcenaria, não é? Eu, pessoalmente, assim, eu não gostava muito de pinos, não. Aprendi a gostar, aprendi a respeitar e ver, inclusive, beleza nessa madeira. E eu separei 5 projetos muito legais que eu já fiz aqui trabalhando com pinos. E não são pecinhas simples, eu já fiz muita pecinha simples, é claro, mas separei 5 trabalhos bem bacanas. Tenho muitos outros, mas eu separei 5, que eu acho que vale muito a pena a gente relembrar, reviver e, é claro, inspirar. De repente você nunca viu nenhum deles, talvez se você já viu, você relembra. Bom, acho que vale super a pena. Vamos lá, 5 projetos muito legais com pinos para você poder fazer aí na sua marcenaria, se divertir e quem sabe até fazer para vender também, afinal de contas são trabalhos bem legais, tá bom? E eu quero lembrar de uma coisa, gente, olha só, nós temos a Loja Ébano, que é a minha loja, onde você encontra material para você não só trabalhar com pinos, mas com madeira de lei também. Temos fresas, gabaritos, acessórios, muitos dos quais você só encontra conosco lá na Loja Ébano, porque são criações minhas, fechou? É isso então, e o link está aqui embaixo na descrição. E fica por aqui que nós temos sempre grandes novidades, em breve uma que você vai gostar demais, fechou? Bora lá então, vamos curtir o vídeo de hoje. Para começar, um projeto que é inédito, eu nunca tinha visto nada do estilo que eu fiz. Tem um detalhe que faz toda a diferença nesse projeto, o restante em si é muito simples, mas eu misturo várias técnicas, inclusive de trabalhar com ferramentas manuais quase que o tempo todo. Inclusive, nós temos agora na Loja Ébano também um guia para serrote japonês que é fantástico. Bom, e assim, esse projeto ele tinha alguns desafios. Primeiro era trabalhar com o mínimo de ferramentas possível. O segundo era trabalhar sem parafusos, ou principalmente na sua parte de estrutura. Então todo ele eu fui fazendo com cavilhas, sistema de montagem de cavilhas e, é claro, posteriormente cola também. Então é uma forma de deixar o projeto limpo, deixar o projeto mais técnico, inclusive como um exercício para você que é um marceneiro robista, que gosta de se exercitar. Isso daria para fazer de uma forma com um parafuso direto, mas para exercício técnico, para melhorar enquanto marceneiro, cavilha é sempre uma grande opção. Quanto mais você dificulta a parte técnica, mais você evolui. Então eu gosto de me fazer esses desafios de vez em quando e eu recomendo que você também faça, tá bom? Eu acho que vale super a pena isso aí. E todo projeto com cavilhas ele tem que ser muito bem planejado. Então eu anotei em cada parte a sua junção, onde que ele iria voltar depois. Então tudo tem que ser muito detalhado. E é claro, depois precisa usar um grampo, se você não for usar parafuso externo para reforçar. E agora a questão da colocação da dobradiça. Por isso que eu falei que é uma questão de mistura de técnicas, porque ao mesmo tempo em que tem dobradiça caneco, que é algo tradicional no móvel MDF, eu estou fazendo em madeira maciça. E nessa parte é um detalhe na porta, onde eu decidi fazer com que tivesse uma pequena grade na porta para haver circulação de ar. Então a porta é um pouco mais estreita e tem essas cavilhas aí que fecham de forma intercalada, então tem que ter um certo planejamento ao fazer. E a parte de acabamento realmente é usar um verniz a óleo, que é mais tranquilo de trabalhar, tá bom? E esse é o resultado final. Dá para ver as canecas, elas estão lá protegidas, enfim. Não protege, obviamente, da poeira, mas também o ambiente de cozinha, em geral, a gente não tem muito problema com poeira. Já o projeto número 2, ele começa tendo que engrossar o pinos para poder ele ficar mais espesso. Se você tiver uma prancha de pinos mais grossa, dá também, né, 3, 4 centímetros aí que às vezes a gente encontra, é tranquilo. Caso não, eu fiz um engrosso. E essa peça dá para fazer ela inteira com pallet. No caso dela, o maior segredo é você fazer um desenho antes e depois você vir seguindo à risca aquele desenho, tá vendo? Então vai achando ali os ângulos, os graus e vai colocando na serra de esquadria e vai cortando. E nesse caso
eu decidi usar o Pocket Jig porque ele realmente permite com que você faça furações e parafusamentos com resistência mecânica em qualquer ângulo, então acaba simplificando o processo. É claro que ele deixa esses bolsos aí, esses buracos que depois eventualmente você vai ter que fazer um preenchimento. Mas o Pocket Jig é esse aí, ó. Tem várias marcas, vários modelos, inclusive eu tenho da Wood Fox na loja, tem um custo-benefício fantástico e parafusos também para ele, enfim. E a questão aí toda é você realmente usar o parafuso no tamanho correto. E é sempre colocando cola, tá, gente? Quem diga que Pocket Jig não precisa de cola. Mas se eu posso colocar uma cola e garantir ter um resultado a mais, ter uma segurança a mais, por que não utilizar a cola, tá bom? Então, esse é um projeto que você pode fazê-lo tanto pequeno, grande, pode fazê-lo para apoiar no chão, como foi o meu caso, dá para fazer para simplesmente prender na parede, enfim, é legal pra caramba, fica diferente e é isso, tá bom? É uma questão de adequar o projeto, mas a ideia em si é super legal. E veja que nem todas as peças eu dobrei, tá? Algumas eu deixei elas mais simples mesmo. É isso, tá bom? E funciona super bem. Tenho certeza que vai ser um sucesso quando você fizer. Ainda nessa mesma linha de estante, né, de peças de parede e tal, essa foi uma estante para livros que eu fiz para levar pro de casa. Essa foi muito legal. Na época que eu estava indo com muita frequência para a Globo, eu acabei fazendo essa peça que eu levei para lá. E essa estante, ela tinha como objetivo ser desmontável, justamente porque eu fiz ela inteira na minha oficina, depois eu desmontei e levei ela pro Projac para instalar lá. Mas você não precisa fazê-la necessariamente desmontável, mas esse esquema de meia madeira aí fica muito forte, ajuda muito no projeto, tá bom? E no caso, estou fazendo a meia madeira inteira na Serra de Esquadria. Eu criei ali uma galga, né, de profundidade, de largura, que ajudou muito nesse processo, então simplificou todo o projeto. E depois era simplesmente finalizar a parte de corte ali também com um serrote. Veja, eu uso muito o serrote, acaba que dentro da minha oficina a gente trabalha muito com o serrote, realmente o serrote japonês ajuda em várias situações. E depois realmente é lixar e encaixar. E essa peça você não precisa fazer necessariamente com pino, você pode fazê-la com compensado, com o MDF, dá para fazer a mesma ideia em várias situações. E aí, é claro, dando uma tonalizada para tirar um pouquinho da cor do pinus, dar uma certa nobreza, e esse pinus estava muito bonito, então aceitou super bem essa tonalização, deixou realmente a madeira muito bonita. E depois realmente é só montar a peça para levar pro cliente. É isso, tá vendo? Se você quiser fazer em definitivo, você pode simplesmente passar aí uma cola antes do processo de acabamento e tá tudo certo. E depois você me diz aí o que você achou desse projeto. Bom, agora nós decidimos fazer uma fruteira vertical aqui para minha casa. A ideia realmente era organizar o máximo de coisas possível fora da geladeira, frutas, legumes, tudo que possa ficar fora da geladeira, deixar realmente à vista e à mostra e sempre ao lado ali da pia, num local mais acessível para poder cozinhar, enfim. E também utilizando pinos. Nesse caso, nós fizemos um molde. E esse molde, na verdade, ele é uma referência, né? Uma madeira nem chega necessariamente a apoiar nele, mas é simplesmente uma referência. No caso, a gente foi fazendo com cola e pino, mas assim, não precisa usar o pinador. Não tem o pinador, Adilson, não precisa. Vai fazendo com cola mesmo, pode utilizar, para de vez em quando, coloca a madeira, deixa ela secar um pouco,
tá? Dá para usar de repente uma gotinha de cola instantânea também em conjunto, vai dar bom, tá? E o fundo a gente decidiu fazer um pouco mais reforçado para poder estruturar um pouco mais, mas assim, é porque geralmente essa nossa peça ela ficou meio grande, meio bruta, entendeu? Mas se você for fazer menor, mais delicado, faça com um fundo um pouco mais fino também e tudo mais, tá? Como a gente só tinha essa madeira um pouco mais grossa, não faria muito sentido ficar afinando toda a vida a madeira no desengrosso, tá bom? E fizemos ele também meio vazado com algumas pequenas frestas, porque acaba que eventualmente alguma coisa estraga e tal, então fica mais, deixa respirar pelo fundo também, então ajuda, né? Mas não precisa necessariamente fazer assim. E agora o Lucas está fazendo ali a parte que vai ser as cantoneiras, são 4 cantoneiras para estruturar. Então a gente resolveu fazer um rebaixo na madeira, não simplesmente fazer só uma junção simples. Então fez um rebaixo, passou cola, juntou tudo e é isso. 4 peças dessa que vão ser a cantoneira, tá bom? Para depois receber todos os caixotes. Como eu disse, realmente é um negócio meio barra pesada, meio bruto. Porque não adianta, cara. Patroa, você fala assim, não, olha só isso aqui, você coloca só uma frutinha ou outra. Quando pensa que não, ela colocou 3 kg de batata, 5 kg de laranja, pera, 2 kg de cebola, uns 2 repolhos e pronto. Aí você já viu, né? Uma penca de banana. Quando pensa que não, tem 15, 20 quilos ali de legumes e frutas. É simples assim. Uma melancia e por aí vai. Vai me dizer que na sua casa também não é assim. É isso. E depois realmente é fazer a montagem ali com o parafusamento direto. Criamos também uma galga ali, um gabarito para poder marcar a posição. E é um parafuso que vai direto lá no cantinho. E é só isso mesmo que segura, e segurou mesmo, tá? Ficou realmente muito rígido. E me diz aí, o que você achou? Conta aí pra mim. E o acabamento nesse caso tem que caprichar num bom verniz, tá bom? Para finalizar, uma peça que não foi a primeira vez que nós fizemos aqui, que é um nicho colmeia, cara. Eu gosto muito de nicho colmeia, realmente não só eu acho muito bonito, como eu acho muito divertido fazer. É claro que é uma baita de uma logística, esse encaixe no ângulo precisa ser certinho, né? Mas é isso, de um modo geral é muito divertido, tecnicamente é muito legal de fazer. Tem uns truques, tem umas manhas, você vai acompanhar e você vai ver o processo todo. Essa história de alinhar tudo, passar uma fita crepe, cara, isso é muito mão na roda. Só que tem uma coisa, tá, gente? Eu vou deixar bem claro aqui, nem toda fita crepe dá adesão suficiente, tá? Nem toda fita crepe você vai conseguir fazer esse movimento de mexer a madeira e tal. Então é interessante testar aí algumas fitas antes, porque nem todas servem para isso. Aquelas geralmente mais caras, por sinal da 3M, né, da Scotch-Brite, por exemplo, não tem uma boa colagem para isso. Ela não tem essa resistência, porque ela justamente ela é projetada para trabalhar com pintura. Então a ideia dela é não grudar na parede, então ela não gruda na madeira. E é isso. E depois de vários nichos feitos, eu organizo ali a posição, como que eu quero, o desenho que eu quero. E não se iluda, tá? Dá uma diferencinha de ângulo um para o outro, então tem hora que você tem que reposicionar, achar algum jeitinho, e é isso, tensiona daqui, tensiona de lá, passa grampo, coloca grampo, e nessa fase, realmente, se você não quiser usar parafuso aparente, você vai gastar grampo, não tem jeito, tá bom? Não tem como não. E essa montagem em bloco, em conjunto, ela deixa o seu nicho mais estruturado. Primeiro que mais fácil de colocar na parede e segundo que deixa o conjunto em si muito estruturado. E essa peça em questão a gente decidiu fazer ela inteira com o preto. Então a gente está usando o preto ébano da Sisal, que realmente com uma única demão ele fica completamente preto fechado e é muito simples de fazer acabamento. Essa peça depois eu tirei, ela ficou no painel principal da oficina, mas estava acumulando muita poeira, eu acabei levando para a parte do escritório da oficina também. Tá? E ela acaba servindo de cenário ali para as minhas lives, para os meus vídeos. É isso. Conta aí para mim se já fez uma dessa. Um abraço. Fui.